Fala galera, como vocês estão? Bom, depois de um bom tempo sem postar vídeo, vamos finalizar então a produção da Vandinha, fazendo aqueles processos que eu tinha comentado anteriormente. O rig da mão, o rig básico e a construção aqui do nosso cenário. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, o que a gente vai fazer aqui então? A gente vai inserir alguns bones utilizando a opção de Armature, tá? Para fazer a movimentação aqui da mãozinha, tá? Então vamos fazer o seguinte, então vamos clicar com Shift A, Armature Single Bone, e aí ele vem aqui para cá, tá? Então vamos jogar aqui, mais ou menos aqui, tá? E aí só um detalhe, deixa eu voltar aqui para a opção de Solid Mode, e aqui já está selecionado a opção de Snap e a opção de Fácil. Porém, eu vou alterar aqui para a opção de Volume, ok? Além disso, eu vou vir aqui em Data, vou alterar a opção de Viewport Display para In Front, e aí fica mais fácil da gente visualizar, ok? Então vamos lá, inserimos aqui o primeiro bone. Vou jogar aqui para cima, vou rotacionar com a tecla R e escalonar com S. Posicionar mais ou menos aqui. Então, e aí só um detalhe, tá pessoal? Quando a gente movimenta o bone de acordo com a visualização, impacta aonde esses bones vão ficar. Então, por exemplo, eu vou dar um tab para entrar no Edit Mode e vou selecionar aqui a base do bone e vou aplicar um extrude com a tecla E. Se eu jogar aqui, bom, a princípio parece que está certinho. Se eu trazer aqui para o lado, a gente consegue já visualizar que não ficou tão correto assim. Então eu vou precisar movimentar um pouco mais. E se eu jogar aqui para outra visão, se eu modificar a visão aqui da mãozinha, eu já percebo também que parece que não ficou tão correto. Então, qual que é a ideia aqui de fazer a construção dos bones utilizando principalmente o snap de volume? A gente deixar aqui mais ou menos numa visão que nós gostaríamos, por exemplo, essa visão aqui, tá? E a partir daqui fazer as extrusões, sem muita alteração. Então a gente seleciona, define uma visualização e faz os extrudes dos dedos, ok? Então vou puxar um pouquinho mais para cá. Então aqui a gente tem a divisão dos dedos, então eu vou fazer uma extrusão, duas, três, tá? Para fazer a dobra correta dos dedos. Aqui a mesma coisa. Uma, duas, três. Aqui também. Neste dedo também. E finalizando aqui. Tá? E aí, num primeiro momento, parece que está correto. E se nós visualizarmos de outro ângulo, realmente está. Tá? Então esse é o segredo de fazer a movimentação dos bones para a criação aqui do rig. Selecionar a princípio aqui um ponto de visualização e vir criando os demais bones utilizando aqui o snap e a opção de volume, ok? Bom, então a gente já tem aqui o nosso bone criado, tá? E aí a gente pode fazer uma alteração aqui mesmo em Viewport Display, alterando para Wire, ok? E aí eu acredito que fica mais fácil da gente visualizar. Beleza, com o rig pronto ou com os bones prontos, a gente vai fazer o que? Vai unificar e vincular, na verdade, a mão, a unha, as linhas aqui da cicatriz a esse bone aqui que a gente criou, a esse armature que a gente criou. Então, de que forma? Vou selecionar aqui então primeiro a unha, vou apertar a tecla Shift, selecionar a mão, selecionar a costura e a outra costura aqui também, e por último eu seleciono os bones, ok? Sempre por último. E aí eu vou aplicar uma tecla de atalho chamada Ctrl P, onde a gente faz o parenteamento, né, o Set Parent to, e selecionamos qual das opções nós queremos. Por exemplo, neste caso eu vou selecionar aqui o Armature Deform e fazer o vínculo, né, fazer o parentesco com a opção automática, com peso automático, tá? Então vou selecionar essa opção
e aqui agora ele vai processar, dependendo aí da velocidade da sua máquina, pode ser que seja um pouco mais rápido ou um pouco mais demorado. Perfeito. Então, com o bone parenteado, a gente já pode fazer o que? Selecionar os bones e vir aqui na opção de Pose Mode, ok? E aí nessa opção, se nós rotacionarmos com a tecla R, a gente consegue então fazer a movimentação, dos dedos. Perfeito? Obviamente a gente tem um bone bem simplificado, onde a gente não fez a pintura de peso. O próprio Blender fez um peso automático aqui para gente, para calcular como que ia ficar a deformação, né, da movimentação dos dedos. Não é perfeita, mas para aquilo que a gente se propõe aqui já é o suficiente, tá bom? Então vamos puxar um pouquinho mais para cá, esse também. E aí a gente pode trazer aqui então uma segunda tela e buscar aquela nossa referência, tá? Deixa eu só minimizar aqui e trazer para cá. Vou apertar a tecla T para esconder e dar um foco aqui na mãozinha. Então, se nós olharmos aqui, como é que ficou mais ou menos a definição aqui da mão? A gente pode jogar um pouquinho para cá, rotacionar, deixa eu colocar numa outra visão, porque isso diferencia, impacta também na visualização dos dedos, tá? Aqui mais ou menos. E aí, né, pessoal, aqui é assim, a gente não precisa deixar de novo exatamente igual a referência. Eu sempre comento isso, porque obviamente a gente está saindo de um objeto 2D ou né, de uma referência 2D para um objeto 3D. E isso aí, obviamente, vai gerar né, algumas distorções conforme a gente for movimentando, ok? Então a gente tem aqui mais ou menos assim, a gente pode jogar isso aqui um pouco mais para o lado com a tecla R também. Então se vocês notarem, eu estou fazendo aqui toda a movimentação só basicamente utilizando a tecla R, tá? Aqui, vou rotacionar um pouquinho mais para dentro e mais um pouco para cá. Acho que a gente pode descer só mais um pouquinho e essa opção aqui trazer mais para dentro. Se vocês quiserem também, vocês podem utilizar a opção aqui de Transform e fazer a rotação assim, aqui também. Achei que fica legal girar um pouquinho também. Aí essa aqui eu vou trazer mais para cá um pouco, essa mais para cá. E aqui a gente pode rotacionar, deixa eu ver, jogar um pouquinho mais para cima esse mais para dentro um pouco e esse mais para fora, talvez. Esse aqui jogar mais para cima assim, para deixar aquela mão assim bem quebrada, os dedos bem quebrados, aquela movimentação estranha, né, que tem na animação ou mesmo até na série, tá? Aqui a gente pode jogar isso aqui um pouquinho mais para frente e essa também. Legal? E aí, pessoal, vocês vão brincando aí de acordo com o que vocês acham mais interessante, tá? Aqui eu vou fazer uma outra movimentação que é o seguinte, vou selecionar todos esses bônus aqui de baixo, vou rotacionar com a tecla R, vou selecionar o de cima e vou girar assim. Deixa eu só... Ó, aqui ele está encostando só a pontinha do dedo, eu acho que vale a pena a gente fazer com que esse dedo também encoste na roupa dela, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se vai dar certo a gente fazer assim, com todos os bônus selecionados, vou marcar a opção de Transform e rotacionar com a tecla Shift pressionada. Vou apertar a tecla G para movimentar, só que aí acaba acho que mexendo muito. Deixa eu ver assim, G, melhor tirar aqui o Snap, talvez o Snap esteja nos atrapalhando. É isso mesmo, ó. Ele acabou movimentando um pouco mais ali do que nós queríamos, tá? Deixa eu jogar um pouco para o lado aqui. Ó, os dois dedos também encostando este
e este aqui também. E o restante já está com uma distância aqui, está um pouco próximo, mas tranquilo. A gente pode fazer assim aqui, selecionar essa parte e rotacionar. Não, deixa eu jogar um pouquinho mais para frente, assim. E aí aqui trazer um pouquinho para trás, vamos ver se deu certo. Pô, bem pouco. Um pouquinho mais, aí. Ali encostou. E aqui criou uma distancinha maior. Perfeito. Legal, né, pessoal? Então, se vocês notarem, aqui ele criou um pouco de artefato, ó, aqui nesse canto, talvez tenha sido da cor. Deixa eu ver. Aqui com a cor a gente percebe que eu acho que foi a distorção da malha mesmo, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui para Sculpt Mode primeiro, vamos fazer um Smooth. Ah, isso mesmo, ó. Antes de aplicar o Armature, provavelmente o que está acontecendo aqui é porque como teve a movimentação da malha, ele acabou fazendo com que deformasse um pouco o objeto. Ok, então a gente só aplica aqui um leve smooth. Se vocês quiserem aqui, vocês podem aplicar um pouco de malha, acrescentar um pouquinho. Vocês podem tanto acrescentar malha, massa, né, quanto até mesmo aqui utilizar o grab, puxar. Acho que vale a pena acrescentar mais um pouquinho aqui. Então acrescentando um pouco de malha e passando smooth. Aqui eu vou tirar um pouquinho. E aí aqui passando leve smooth. Aqui também a gente pode esmufar, né, entre aspas. Aqui ele acabou mudando um pouquinho também, né, acabou deformando demais a malha. E a gente pode vir aqui e aplicar o smooth. Então vou passar aqui um Crazy Pinch, bem suave, tá? Essa parte interna que a gente vai acabar não vendo tanto, né, no render final, mas de toda forma vale a gente fazer esse trabalhinho aqui adicional, tá bom? Aqui também. E aqui a gente pode passar um Crazy Sharp. E se vocês quiserem, podem também incluir mais um pouquinho de massa aqui, bem no cantinho para fazer se fosse a dobra da pele, né? Acho que não ficou legal, na verdade a gente pode colocar até mais massa aqui, tá? Na verdade não tá bacana ainda não. Vou jogar mais um pouquinho de massa. Deixa eu só aumentar essa força do smooth. Só para essa situação aqui específica, tá? E aqui a gente pode colocar um pouquinho de massa, como se fosse o ossinho, né, da mão. Apesar de não, de novo, apesar de não estar na referência, a gente pode ter essa liberdade artística aí de fazer esses pequenos ajustes, tá? Perfeito, pessoal. Acho que ficou bacana. Então a gente já tem aqui a mãozinha movimentada. Façam os ajustes necessários aí de acordo com o que vocês queiram, tá? Olhando a referência, obviamente aqui a mãozinha ela está por trás da roupa e aqui eu preferi, desculpa, e aqui eu preferi deixar
um pouco mais à frente para dar um destaque para ela também, ok? E aí agora vindo aqui na opção de Material Preview, a gente consegue ter uma ideia de como que ela ficou, tá? A gente então já tem aqui a mãozinha finalizada. Obviamente teria muito mais detalhes para serem feitos, mas eu acho que a gente não precisa se ater isso agora, porque a ideia mesmo é demonstrar ali a opção de movimentação com um rig simples com um armature, ok? Se eu entrar aqui na opção de render, também ficou bem legal. E aí só um detalhe, né? Muito provavelmente, deixa eu voltar aqui para o Material Preview, aqui no material ela deve estar utilizando o material de pele mesmo, que é a pele da própria Vandinha, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo material. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou remover esse material, vou criar um novo material, vou renomeá-lo como mãozinha, sem acento mesmo. Vou selecionar a cor. A princípio eu vou pescar a própria cor da Vandinha aqui, tá? Então o roughness dela tá em 0.5. Deixa eu dar uma olhada aqui no dele, também tá. O Blender ele até pega a cor, mas ele cria uma pequena diferença aí por conta da questão da dos valores, né? Estão mais ou menores, aí ele cria uma diferenciação mínima. Mas de toda forma, a gente vai jogar mais ou menos aqui, talvez um pouquinho mais escuro. Deixa eu pensar, acho que aqui tá bom. Então já tem um tom diferente e a partir daqui a gente já pode pegar e começar a fazer algumas pinturas para criar algo similar a um ambiente occlusion. Como a gente já criou essa cor, eu vou tirar um pouco do dessa rugosidade, tá? Então, quanto menos rugosidade, mais liso, né, fica o objeto. Então, como a gente está falando aí de uma pele no estado até de putrefação, né, que nem eu comentei, a ideia é a gente reduzir mais ainda essa rugosidade. Vou deixar aqui talvez 0.7. Acho que fica legal assim. Bom, e além disso, o que a gente precisa fazer agora? Então, eu vou tirar algumas informações aqui da tela para não nos atrapalhar, ou melhor, eu vou deixar somente a mãozinha, apertando aqui o ponto e vírgula, tá? E eu vou entrar na opção de Sculpt Mode, ok? Deixa eu só voltar aqui todos os objetos, só para a gente ver como que ele está. Está carregando as cores de todos. Eu vou entrar aqui na opção de Shade Editor. Voltar aqui para Sculpt. Aqui em Shade Editor, se nós notarmos, deixa eu entrar aqui na opção de Render. Ok, ele está aparecendo, porém eu acredito que eu não consiga pintá-lo. Deixa eu ver aqui se eu consigo alterar essa cor. Vou jogar aqui uma cor mais roxa, por exemplo. É isso mesmo, ó, eu não consigo visualizar o que eu pintei. Por quê? Aqui no Shade Editor eu não criei um nó de Color Attribute. Então eu vou criar esse nó aqui, tá? Então só voltando, só recapitulando, Shift A, aqui em Search eu vou buscar como Color e vou buscar aqui Attributes. Com esse nó aqui, esse node, eu vou selecionar Color e vou ligar aqui em Base Color. E aí se nós notarmos aqui ele já acabou pintando aqui, né, com as cores que eu tinha definido aqui em cima, tá? Então vamos voltar um pouquinho. Deixa eu só pintar de novo essa cor aqui para voltar tudo da mesma tonalidade. Deixar aqui mais ou menos assim e vou reservar, deixar isolado somente a mãozinha. E aqui então a gente já pode começar a brincar com essa questão das cores, tá? Para criar esse tom mais soturno aí, com essa questão da pele que eu havia comentado. Primeira coisa, vamos voltar aqui a alterar a cor, deixar um tom mais roxo, talvez. Acho que mais ou menos assim. Ficou muito. Acho que essa cor aqui tá bem legal. Então vamos deixar mais ou menos essa cor.
Não, vamos alterar de novo. Só voltando um pouquinho. Aí, aqui eu acho que tá legal. Então vamos deixar essa cor aqui. E aqui, só voltando, dar um Ctrl Z, a gente não precisa pintar em todos os pontos aqui da mão, tá? A gente pode ir pincelando, assim, de forma assim, aleatória, que alguns pontos estão mais roxos do que outros, tá? Então a gente não precisa ser toda a mãozinha não, pode deixar mais ou menos assim, ok? Deixa eu só voltar aqui para Material Preview. Ok, aqui tá legal. E aí agora a gente pode pensar já em fazer algumas alterações nessa cor aqui. Vamos pegar esse roxinho e alterar mais ou menos para um... Aqui é um lilás, né, na verdade. Vamos deixar um roxo, um tom mais escuro, mais ou menos assim. Acho que ficou muito. Acho que ainda está muito. Vamos fazer o seguinte, vamos pescar essa cor aqui da pele e escurecer um pouco mais. E aí não para um tom tão roxo, mas para um tom mais escuro mesmo. E aí eu vou clicar. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou apertar a opção. Deixa eu só ver se ficou legal. Ficou bacana. Eu vou apertar essa opção aqui, New Palette Color, para criar essa cor. Então eu tenho aqui agora como base, como referência para vir e buscar aqui sempre que eu quiser, tá? Então aqui eu vou diminuir a força um pouco. E também eu vou alterar o fallout para root. Aqui a gente pode depois talvez deixar um pouquinho mais escuro. Essa parte aqui e essa também. E aqui vir fazendo umas pinceladas pontuais aqui, tá? Na parte dos dedos. Como a mãozinha ela está sempre em contato com o chão, algumas partes aqui precisam ficar mais escuras, como por exemplo aqui a ponta dos dedos, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a força então e escurecer mais esse tom aqui. E outra coisa que eu posso fazer também aqui em Tool, em Brush Asset, alterar o tipo de brush que eu utilizo aqui para o Paint, tá? Então eu posso colocar aqui um Airbrush, por exemplo, tá? Ou mesmo, só que aí ele acabou modificando a cor, eu vou marcar de novo aquela cor e subir um pouquinho mais aqui. E aqui é como se estivesse fazendo realmente um spray ali, um brush, né? Ou se eu quiser, eu posso voltar então para a opção de Paint Soft. E aqui escurecer um pouquinho mais essa cor também. Tá? Então aqui ficou os dedos, eu achei que ficou um pouco escuro demais. A gente pode clarear um pouco mais essa parte aqui. E trabalhando nos pincéis, tá? Tanto aqui no Paint Soft quanto Paint como o Airbrush mesmo, tá? Olha, aqui eu acho que já não ficou tão legal mesmo com esse Paint. Eu vou voltar para o Paint Soft, escurecer um pouco mais. E aqui eu faço um pouco, pinto, faço algumas pinceladas e vou vindo com o Smooth aqui para suavizar, tá? E a gente pode fazer isso aqui também, aqui entre os dedos.
Aí se vocês quiserem, vocês podem também, depois de fazer essas pinturas iniciais aqui, essa primeira camada, né, de pintura, vir com aquela tonalidade, só que num tom aqui pegando essa aqui mesmo, um pouquinho mais escuro e fazendo aquelas pinceladas aleatórias, tá? Não precisa ser em todo o modelo. Perfeito. É isso aí, pessoal. Achei que ficou bem legal. Caso tenha ficado muito forte o tom aí que vocês pintaram, a gente pode vir de novo e ir fazendo uma suavização com outras cores mais leves, tá? Então, por exemplo, aqui eu achei que ficou muito forte, porque a gente estava no material preview, a gente acaba tendo uma visão um pouco diferente, né? Mas quando nós entramos aqui na opção de render, aí a gente tem uma visão mais próxima do real, né? De como é que vai ficar o render mesmo. Aí vocês podem vir fazendo esses pequenos ajustes, ok? Então, retornando aqui na opção de brush, eu só vou aplicar um smooth em alguns pontos aqui que eu percebi que eu achei que eles ficaram muito com algum ruído, né? Com algumas deformações da malha. Mas aí de resto achei que ficou legal. Perfeito? Então vou habilitar aqui algumas luzes para a gente ter uma ideia melhor. E aí a gente consegue ver que ficou resultado, cara, muito bom. Só que ainda assim, eu acho que pode ser suavizado, tá? Ou até mesmo vir com essa cor aqui, esse tom mais escuro, e deixar mais uniforme, não tão diferente entre as partes dos dedos, tá? E aí de novo, né, se nós formos lá na referência, aquele tom mais azulado. E aqui em brush, deixa eu só aplicar um smooth, que eu senti que tem alguns ruídos ali. Volto aqui para Paint. Opa. Diminuir um pouquinho aqui a força. E é isso. Então é isso aí, tá, pessoal? Estamos com a mãozinha pronta. Façam os ajustes necessários que vocês entenderem. E agora eu vou voltar aqui para modelagem da Vandinha e fazer alguns ajustes na cor aqui do rosto dela, tá? Vou habilitar aqui a simetria, na verdade já está com a simetria. E vamos criar algumas pequenas olheiras aqui no rosto dela, tá? Só para a gente seguir um pouco mais aí o background da história aí da própria Vandinha, tá? Mas coisa bem suave. E aqui em cima também. Acho que até ficou demais. A gente pode até suavizar um pouquinho aqui. Qual que é a cor dela? Acho que é essa aqui mesmo. Perfeito. Legal. Aí aqui na parte do nariz a gente pode deixar um tom um pouco mais vermelhado, mas bem suave. Aqui está mais escuro, não está tão vermelho. Aqui na bochecha também, para dar um pouquinho mais de vida. Apesar de ela ter essa coisa fúnebre, né? Mas eu acho que fica interessante dar um toquinho a mais de cor aqui na parte da bochecha, né? Aí aqui na orelha a gente pode criar aqui um pouco mais de sombra para criar essa sensação de cavidade aqui.
diminui bastante aqui o brush e joga para cá assim. E vem depois com o shift apertado e suavizando. Vamos ver aqui na... Legal. Agora aqui em Render a gente tem uma visão melhor. Vamos voltar lá para Material. Vamos pegar essa cor do lábio dela e escurecer um pouquinho mais em alguns pontos. Aí aqui, pessoal, a gente tem algumas opções de trabalhar a cor utilizando Box Face 7 para isolar alguns trechos e deixar, por exemplo, se eu quisesse colocar um brilho a mais aqui na parte do lábio dela, porque, por exemplo, a gente está utilizando uma opção de roughness para toda a pele, inclusive para o lábio, ou seja, mais liso ou mais rugoso. Se eu quisesse deixar essa região dos lábios aqui um pouco mais liso, né, mais brilhante, eu teria que trabalhar ali com um Face 7 à parte, separado. Porém, eu não vou entrar também de novo nessa opção agora, porque a gente acaba estendendo demais aí o curso, tá? Então, eu vou deixar com o mesmo material e só trabalhando aqui na questão das cores, né, para cada trecho, para cada região, mas, obviamente, fazendo tudo no mesmo material, tá? Eu vou jogar um pouquinho mais para cá, assim. Escurecer bem na parte do canto dos lábios aqui. Se vocês acharem que ficou muito forte, aí vocês podem vir aqui e vir suavizando também. Eu vou diminuir mais ainda aqui a textura, a força. Deixar mais fraco ainda. Aí pegando aqui na referência, vamos dar uma olhada de novo. Ela tem um tom aqui de roxo, né? Mais ou menos parecido com o que nós fizemos. Porém, acho que a gente pode deixar mais uniforme. Vamos ver como ficou legal assim também. Escurece bastante. Depois a gente vem aqui suavizando. Aí aqui eu acho que vale a pena a gente fazer um tom mais escuro na borda aqui do lábio superior, né? Deixar um pouquinho mais forte. Se vocês acharem que ficou muito forte, de novo, a gente pode vir aqui e suavizar um pouco mais também.
esse aqui era o material, a cor original da pele dela. Então agora faltava a gente localizar aqui exatamente qual que era, mas agora acho que deu certo. Ficou muito forte, pessoal? Bom, ao critério de vocês, tá? Vamos suavizar um pouquinho mais. Acho que só na parte central aqui da boca, lábio, né? A gente pode escurecer um pouquinho mais. Aumentar aqui a força um pouco. Não, ainda assim ficou muito forte. É assim mesmo, tá, pessoal? Aqui é tentativa e erro e vamos fazendo até a gente entender que fica legal, tá? Muitas vezes aí a gravação acaba estendendo mais do que a gente pretendia. Aí aqui eu vou jogar um brilhozinho, deixa eu ver como é que ficou. Não ficou muito legal, então a gente pode aumentar, deixar mais claro ainda. Vou só dar um Ctrl Z. Pode fazer assim ou mesmo assim. Agora achei que ficou legal. O que vocês acham? Tá? E assim mesmo, tá? Vão fazendo as alterações conforme for necessário, tá? E nesse meio tempo a gente também já percebi aqui que talvez aqui na parte da bochecha a gente pode aumentar um pouquinho mais o tom da cor. Da mesma forma que aqui na região dos olhos a gente pode jogar um pouquinho mais de roxeado. Então aqui embaixo do pescoço a gente pode jogar uma sombra também. Claro que quando a gente jogar as cores, as luzes, também vai criar essa sensação de sombra, tá? Mas de toda forma, eu acho que fica um resultado legal. Opa. E aí de novo, ficou muito forte, seleciona a cor original e vai fazendo os ajustes, ok? Ó, aqui já não apareceu tanto. E aqui até a própria, agora olhando aqui a pele, acho que ficou até um pouquinho forte. Então vamos só suavizar um pouquinho mais. Debaixo do olho também. E é isso, né? Ajustando, tentativa e erro. Aqui na orelha eu vou jogar um pouquinho, um tom de vermelho também. A gente não fez nenhum tipo de material de skin utilizando os nodes, porque a gente já entraria num processo mais complexo, que não é a ideia aqui a princípio, tá? A ideia é a gente ter realmente só essa, entre aspas, modelagem mais básica. Beleza, pessoal? E aí, olhando agora um pouco mais abaixo aqui na modelagem, a gente tem a mãozinha dela, a mão dela, né? Só que não tem a unha, né? Então a gente fez a mãozinha, tem a unha aqui, porém ela ainda não. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá em Sculpt Mode, vamos na opção de Mask e vamos criar uma máscara aqui. Tá? E essa máscara a gente vai usar para fazer a unha dela. Tá? Então a gente pode fazer mais ou menos assim. Ficou um pouco torto aqui. Talvez mais pontuda e menos barrigudinha, né? Vou deixar assim. Aí eu estou fazendo utilizando o Mask, tá? Só retomando, apertei a tecla M e aí eu vou selecionando o trecho que eu quero que seja a máscara e caso eu queira remover, aperto a tecla Ctrl
e vou fazendo e vou tirando, tá? Então achei que ficou legal, acho que aqui está de bom tamanho já, sem muito detalhe, só isso mesmo. Então vou na opção de Mask, Extract, ok? Uma vez extraído, eu posso vir aqui então em Sculpt Mode, vou aqui com a tecla G e trazer um pouco para fora essa unha aqui para a gente poder utilizar, tá? Vou jogar aqui para cima e aplicando o smooth, puxando, né? Aquele mesmo processo que a gente já tínhamos feito anteriormente, tá? Aqui ele está um pouquinho ficou um pouquinho quebrado, né? Ó, quando eu mexo, ele cria esses ruídos aqui por conta do modificador. Então vamos fazer o seguinte: vamos voltar aqui para o Object Mode, aplicar esse modificador, retornar agora para Sculpt Mode e aí sim fazer as alterações, tá? Smooth está muito forte, deixa eu tirar um pouco esse Smooth aqui e aí sim agora fazendo os ajustes, tá? Ficou um pouquinho grande, então o que a gente pode fazer? Dar um Smooth e com a tecla G vir ajustando. Perfeito, então eu vou isolar por hora, só para a gente poder ir ajustando e aplicando o Smooth aqui na unha dela, ok? Caso o resultado não seja tão legal aí como vocês quando vocês fizeram o extract, podem aplicar um leve inflate para criar aqui uma espessura para a unha dela, tá bom? Então deixa eu só voltar aqui para Solid, fica mais fácil da gente visualizar, tá? Então a qualidade está bem baixa aqui ainda da malha ainda. Deixa eu trazer os demais itens. Agora sim a gente consegue ver melhor, né? E aqui vamos fazer primeiro esses ajustes e aí depois a gente então aumenta a resolução, a quantidade de polígonos aqui da malha dessa unha dela, tá? Vamos dar uma olhada aqui de lado, como é que fica. Olha, eu tô achando que tá bem legal. Vamos fazer o seguinte, vamos lá em Sculpt Mode de novo, R para fazer Remesh e Ctrl R para aumentar a quantidade de faces e aí por consequência criar aqui um objeto mais high poly. Puxar um pouquinho aqui, acho que a gente pode diminuir um pouquinho mais. Diminuir, na verdade, é aumentar, né, a quantidade de malha. Legal. Ctrl A, Location, Rotation e Scale. Generate, aqui em modificador, Add Modifier Generate Mirror. Criamos então um modificador de Mirror. Voltamos lá para a opção de Material Preview, né? E vamos aplicar para esse objeto aqui, da unha dela, o material de unha mesmo, tá? Legal, vamos rolar para a opção de Rendered. Então tá aqui. Assim, não está muito visível, porém isso vai fazer diferença lá depois quando nós fizermos o render, tá? E por que os outros dedos a gente não faz isso? Porque, como eu falei, não vai aparecer no render final, ok? Deixa eu só tirar isso aqui. Bacana, pessoal. Eu acho que ficou legal. Então a gente já tem aqui a mãozinha dela ajustada, fizemos aí a cor, a colorização, né, da mãozinha, fizemos uma cor aí, mudamos um pouco aí o lábio, a cor dos lábios dela, fizemos aí também uns ajustes na cor da orelha e dos olhos também, colocando ali um pouco mais de sombra, tá? E aí o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos para os vitrais, para a gente poder então já ir para os momentos finais aí do nosso curso, tá?